acontecer comigo. É grande, é muito grande. Cada promessa que eu tenho em Cristo. É pouco, é muito pouco. Tem muito mais pra acontecer comigo. É grande, é muito grande. Cada promessa que eu tenho em Cristo. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Pequeno, muito pequeno, é um inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louvo pelo preço pago no Calvário. Gênese Rádio Web. Tá todo mundo ligado. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Nem sempre tudo que se vive é bom. Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer. A vida quase sempre é uma lição. Levanta essa cabeça, para de chorar. Creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Levanta essa cabeça, para de chorar. Creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Lembranças de momentos de dor são marcas do passado que deixei pra trás. Histórias da tribulação são coisas que edificam nosso coração. Nem sempre tudo que se vive é bom. Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer. A vida quase sempre uma lição. Levanta essa cabeça, para de chorar. Creia no que ele prometeu. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem
bom dia, 9 horas em ponto, aqui na programação e é claro, chegando no nosso Compartilhando Vida. E hoje, gente, estamos em mais um programa Compartilhando Vida, programa que iniciou já na sexta-feira passada. E para você que está nos nossos aplicativos, para você que está nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto também pelo Facebook, já começa compartilhando, que é importantíssimo a sua participação. Já observamos aqui o pessoal que já está chegando aos pouquinhos, né? O pessoal que pode deixar também o seu recadinho no chat aqui no YouTube, também no Facebook. É importantíssimo, né? No YouTube, se inscreva lá no canal do Pastor Aguinaldo, né? Faça a sua inscrição, se inscreva, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, que é importantíssimo. E ative o sino, porque toda vez que você ativar o sininho no YouTube, todo o material que chegar, todo o material que nós estivermos, né, divulgando, automaticamente você vai receber em primeira mão, tá bom? E também, é claro, o Compartilhando Vida é um programa que nós começamos na sexta-feira. E nessa sexta-feira, na sexta-feira passada, conversamos com o irmão Vanderlei, que trouxe um testemunho fantástico. E hoje, o nosso convidado é o nosso irmão Jorge Oliboni, que está aqui com a gente já. Jorge, bom dia, bom te receber aqui na programação, na Rádio Gênese. Estamos pelo nosso aplicativo, estamos aqui também pelas nossas redes sociais. Bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão Manuel, bom dia à equipe da rádio, todos os guris aí que estão por trás aí desse programa. Quero dizer que é uma alegria, né, uma satisfação grande, né, fazer parte desse quadro e compartilhar vida, né, que é mais que um testemunho, compartilhar de fato a nossa vida, né, como casa, como família. Eu e a minha esposa, a Cristiele, no caso, que está em casa lá com a Josi, com o Josué, assistindo. E demais também, né, aos ouvintes, quero saudar cada um, né, na paz, né, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Jorge, fala um pouco, né, enfim, nossa programação aqui como Compartilhando Vida, ou seja, trazer alguns testemunhos. A gente sabe que como cristãos aí, o cristão que não tem um testemunho, né? Não tem aquele que, quando você se lança, né, para Deus, você começa a ver que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, vê que tem a mão de Deus, né? Nos salvando de algo, nos dando vitória, e às vezes até na derrota também, na derrota que a gente diz aqui no mundo, mas não há derrota em Cristo. Eu acredito que seja isso. Concorda comigo ou não? Exato, né? Então, eu quero começar, né, falando um pouquinho sobre então, a nossa conversão, né, que exatos 24 dias, né, a partir de hoje, né, no dia 24 de abril de 2011, nós entramos pela primeira vez na igreja, né, IBN. Mas quero falar um pouquinho, né, para lembrar lá do tempo, né, que nós passamos, um tempo da escuridão. Essa não é uma trajetória, né? Nós nos casamos em 2002 e logo nesse ano, 6 meses depois, mais ou menos, descobrimos que a Cris tinha uma enfermidade e que rara, inclusive, uma espondilite reumatoide, que é um reumatismo no sangue, e que paralisava as articulações. Então ela tive momentos assim de muitas crises, principalmente no inverno, tempo de umidade. Ela passava praticamente todo o período de cama. E isso fazia com que a nossa casa, eu e ela, no caso, enfrentasse muitas dificuldades. Eu era limitado para trabalhar porque eu tinha que cuidar dela. Eu tinha que auxiliar ela em momentos até mesmo para ir ao banheiro, né, dar os medicamentos, porque ela não tinha movimentos em certas épocas. E às vezes ficava 3 meses da cama. E não era como pegar alguém, né, no colo e levar, né, digamos, no banheiro. Ela tinha que cuidar os movimentos que ela fazia para que ela conseguisse ir fazendo a movimentação para diminuir a dor. Então era muito complicado. Ou seja, você auxiliava em tudo. Em tudo. Então a nossa casa assim era bastante, né, digamos assim,
porque tinha o trabalho, tinha a questão, né, que nós demos, graças a Deus, prioridade para ela. Eu digo assim, Deus é tão bom, porque hoje nós percebemos que desde aquele período a mão de Deus era favorável a nós, porque nós tínhamos muitas limitações no próprio casamento devido à enfermidade. Sim, imagina. Mas Deus nos manteve de pé, né, e me dando força, inclusive, nós recém-casados, digamos assim, a partir dos 6 meses, mais ou menos, eu era casado. Vocês recém tinham casado. Recém tínhamos casados. E aí começamos a enfrentar toda essa situação, né? E aí aquela questão, né? Poucos amigos, né? As dificuldades, né? Eu era novo na cidade porque eu vim de fora, então não tinha crédito, não tinha um trabalho adequado, um trabalho né? Eu então comecei como autônomo a fazer bicos e assim fomos crescendo, conquistando, né? Mas tudo que nós fazia naquele momento, nesse momento de escuridão, era praticamente para os medicamentos, e ficamos devendo muito, sabe, assim, na questão de farmácias, assim, naquele período nós enfrentava essa situação, sabe, assim, nós tínhamos que chegar até a farmácia, às vezes, comprar fiado, né, porque não tínhamos o medicamento. Tivemos alguns auxílios de alguns amigos, né, mas foi uma batalha, uma luta, né, que levou 10 anos. 10 anos. Interessante, né, que assim, muitas pessoas às vezes chegavam diante de nós e diziam: Jorge, essa é a cruz de vocês. Cada um tem uma cruz para carregar e essa é a cruz de vocês. E nós, por incrível que pareça, algumas vezes nós achávamos, sabe, assim, pois é. Mas na verdade nós não tinha como nos defender daquilo. E ficava, né, isso nos atormentando. Às vezes à mercê das próprias palavras das pessoas que você nem sabia. Porque essa questão da cruz, até ontem a gente comentava sobre isso, né? Ontem. Porque você está carregando essa cruz. Porque é essa cruz que tu vai ter que carregar a tua vida inteira. E não é isso, né? Exato. Naquele momento nós não conseguíamos enxergar nada além daquilo que era real na nossa vida. Uma enfermidade, limitações, nós não tínhamos sonhos. Todos os nossos sonhos de construir família, ter filhos, o próprio médico, na primeira consulta, um médico redomado, né, de Juí, né, na primeira consulta da crise, ele disse: olha, tu vai para uma cadeira de roda, não vai poder constituir família, não vai poder ter filhos, os medicamentos são muito agressivos para o organismo, né, ou seja, tirou o chão dela, consequentemente o meu, né, e a nossa casa vivia essa realidade. Mas devido ao meu trabalho como autônomo, e eu lido com jardinagem, no momento eu fui fazer um trabalho na casa do Adenauer. A casa certa, né? A jardinagem mais certa que eu fiz no momento, né? Graças a Deus, Deus já tinha um plano, com certeza, né? Aí chegando lá, a gente, né, trabalhamos e aí começamos a conversar e comecei a contar a minha história para o Adenauer e para a Neuza, e eles disseram: mas claro que não é isso que Deus quer, que Deus tem para vocês, Deus tem muito mais, Deus é Deus de família, Deus... Mas no primeiro momento eu quero ressaltar que isso para ver como Deus é tremendo, que isso não nos ajudou, isso nos incomodou, tanto é que batalha de muita oração, de muitos convites, né? Se passaram 3, 4 meses, todos os cultos o Adenauer nos convidava e nós achávamos uma desculpa, nós corria dele e a crise enferma, né? E nós achávamos que nós tínhamos uma religião. Nós temos uma religião, nós participávamos de uma outra instituição e daí nós achávamos que não tinha saída. Ou seja, nós estávamos tão firmados naquilo que era a voz de fora, que a realidade que nós vivíamos, né, não nos dava saída. E nós não conseguíamos ver. Mas, né, Deus é amor, né? E Ele, né, chegou um momento que nos encontrou. Então, no dia 24, como começamos falando, de abril de 2011, no dia de Páscoa, nós fomos pela primeira vez na igreja, a Cris, né, agarrada em mim, e nós entramos, e quando nós entramos dentro da igreja,
nós fomos impactados. Nós recebemos na porta assim um refrigério de tal maneira. A igreja estava lá, começando lá perto da rádio, lá embaixo. Lá. Algo que vocês nunca tinham sentido na vida. Totalmente novo, totalmente, sabe assim, aquele refrigério mesmo, sabe? Algo gostoso, inexplicável. Não tinha como explicar. E interessante que eu e ela, né, nós entramos, ela, né, agarrada em mim, e nós sentimos a mesma sensação. No caso, um frio, um calor que descia de cima para baixo quando entramos na porta e nos arrepiou, sabe assim? E nós entramos assim e começamos a sentir que aquele espaço era um espaço diferente. Né? Então, as pessoas nos abraçando, as pessoas né, quase nos carregando no colo, sabe assim? Né? E daí nos levaram até na frente, nos colocaram lá num lugar especial na frente, e aí o pastor, né, tocando violão, cantando no gogó, né, pregando com a Bíblia na mão, né, e aquilo, de repente nós começamos a perceber, cara, esse é o nosso espaço. Tanto é que quando terminou o culto, nós pedimos, quando que é o próximo? É na quarta-feira. Podemos vir? As pessoas, é claro que pode vir. Ou seja, nunca mais saímos da igreja. Né, começamos ali, fomos impactados, e a cada dia mais e mais, sabe assim, e nós tomamos uma decisão nesse dia, e isso que é importante, é que nos mudou, e nós vamos perceber, porque para nós datas são marcos, e é importante nós relembrar isso, muitas datas, a partir dali, assim, de bênçãos nas nossas vidas, através dessa decisão, né, temos ali então a cura da crise. Consequentemente, já no próximo mês ali nós tínhamos consulta, que nós consultávamos em cada 60 dias. Nós levamos os exames dela, né, para o médico olhou os exames, estavam todos eles zerados. E ele achou, deu algo errado, vamos ter que rever o que foi que aconteceu. Isso. Afinal de contas, ele disse que ela ia para uma cadeira de roda. Exato. Todo o quadro dela era muito... Porque ele não tinha o controle da doença dela. Quando ele aumentava os medicamentos, prejudicava o organismo dela. Quando diminuía, ela tinha muita crise de dor. Ao ponto de, muitas vezes, levamos ela para o plantão desmaiada. Nossa. Era assim, né? Muitas pessoas conheceram nós dentro desse quadro. Pessoas conhecidas ou não conhecidas, mas uma situação que pessoas às vezes se comoviam, claro, às vezes não tinha como nos ajudar, né? Nós era neutro da sociedade, porque, né, digamos assim, eu vim de fora, a Cris uma menina, né, de classe baixa, né, pessoas humildes, então as pessoas não conseguiam... Mas, Jorge, esse tempo que você está contando para mim, de entrar na igreja e a cura dela... quanto tempo de casado, desde casado até chegar a esse momento, ou seja, essa decisão que é o que você falou? Isso, 2002, janeiro de 2002, 2 de janeiro de 2002, nós nos casamos no religioso. Okay. E aí, né, o dia 24, né, de abril de 2011, 10 anos. 10 anos. Praticamente, que nós enfrentamos de escuridão. Sabe assim, dificuldades financeiras, nós não tínhamos acesso a trabalho, né, por causa da limitação da nossa casa, nós não tínhamos sonhos, escuridão, né? Mas aí vem, né, o prover de Deus, os cuidados de Deus, onde ela é então curada por um propósito dela, né? No primeiro dia, a prof. Miriam, no caso, levou ela até a frente e pediu para o pastor, né, algumas pessoas orarem por ela. E ela, chorando, né, comovida, ela acabou, né, não falando sobre o que era, nem a Miriam, a prof. Miriam comentou. As pessoas foram lá e oraram por ela. Né? O pastor sempre brinca, né, até assim, fiz uma oração lá, não sabia sobre o que era, mas Deus vem, traz, né, provisão, cuidados do Senhor sobre essa moça. Enfim, mas aquilo foi gostoso, né, sabe assim, ela, sabe, no choro dela, no derramar dela, ela encontrou, sabe, ali, motivação para fazer um propósito. E ela fez um propósito de, logo nos próximos dias ali, a gente participando, dela não mais tomar os medicamentos. Então ela ficou 30 dias sem tomar os medicamentos, e aí quando fomos levar para o médico achou, tem coisa errada aqui, né? Tá tudo errado, vou encaminhar vocês para fazer outros exames.
Daí ela disse, não, eu fui curada, não precisa mais, já nem tô tomando mais os remédios. O médico ficou, né, Como assim paralisado. curada? Da onde que tu tirou essa cura? Exato, ele levantou de pé da cadeira dele e disse, não é possível, não tem como. Mesmo assim, voltem daqui 30 dias com todos os exames. Não tem problema. Ela, só para o senhor ter uma ideia, assim, o quadro dela era tão crítico que o medicamento, por causa do medicamento, ela teve uma deficiência no quadril, um desgaste devido ao medicamento ser muito forte. Né? Ela teve um desgaste que chegava a quase 10 centímetros no quadril do lado direito. Então ela caminhava, né, totalmente já com deficiência. Uhum. E daí o médico, naquele momento, ele disse, deixa eu medir tua perna. Né? E aí, ela deitou na maca, ele foi lá, mediu a perna dela, estava com um pouquinho mais de 2 centímetros já a diferença, que era quase 10. Mas ele não falou nada, ele ficou assim, paralisado. 30 dias depois nós voltamos lá com os exames, ele olhou, né, examinou ela e disse, bom, então vocês voltem daqui a 1 ano aqui. Mas deixa eu medir tua perna. Foi lá, mediu a perna, estava totalmente igual a outra. Ou seja, além da cura, Deus reconstituiu um osso que, segundo o médico, certamente ia ter que haver, né, um implante, ia ter que usar, né, um material ali que é usado para poder melhorar o caminhar dela, né, futuramente. Ou seja, Deus veio com cura. Então, ali trouxe sonhos, trouxe vida para nós, trouxe luz, ou seja, nós conseguíamos ver a partir de então. Nós tínhamos esperança. Né? É claro que nós ainda estávamos conhecendo Deus, né? Mas estávamos apaixonados pelo Senhor. De uma forma que tremendo, não tinha como... Interessante que em todas as outras áreas Deus começou a tocar. Né? Foi Glória abrindo a Deus. portas, né? O crédito, que eu creio ser uma coisa muito importante na vida do cidadão, né? Até hoje, sabe assim, graças a Deus, né, nós temos crédito, somos assim, as pessoas nos chegam até nós de maneira diferente. Na época era tudo muito estranho. Hoje nós somos amados, né? Porque Cristo nos amou de tal maneira. Glória a Deus. Jorge, me diz uma coisa. Com relação à questão do teu trabalho, porque logo que você chegou aqui, você, obviamente, você tinha que trabalhar, não era conhecido, logo vocês casaram, enfim, que nem você contou a história. Você já tinha trabalhado no ramo da jardinagem em outro lugar? Ou você veio e disse, bom, eu vou ter que começar por isso aqui, né? Eu vou ter que começar por esse trabalho. E que até hoje você exerce, né? E tem ótimos clientes aí, né? Ou seja, é bem conceituado, né? Nesse sentido. Exato. Interessante esse é o começo de tudo, né? Sim. Eu vim para Giruá para jogar futebol. Para jogar futebol. Havia uma escolinha de Santa Rosa instalada aqui, né? E eu vim inclusive para Santa Rosa. Como lá estava cheio de jovens atletas, né? E aqui era uma filial de lá, acabamos se instalando aqui em Giruá. Uhum. É claro que com o decorrer do tempo, eu já com 18 anos não tive... Estava passando a minha idade de fazer carreira. Né? Tive algumas oportunidades que acabei não aproveitando, não saindo para fora. Aí fiquei 2 anos, né, na escolinha e, consequentemente, não tive, digamos assim, uma carreira, um resultado. Né? Mas eu, lá na minha região, já, né, participava de alguns clubes, alguns peneirões, alguns jogos. Né? E por isso, né, era um sonho, na época era o sonho de todo jovem. Normal. Normal. Então, eu também estava, né, almejando isso. Mas eu sou filho da roça, né? Nós somos família humilde, né? Nos criamos no interior, na roça. Né? Meu pai era aposentado da Brigada Militar, trabalhava na roça. Né? Minha mãe é uma batalhadora, né? Nós somos em 7, né? São 3 gurias e 4 guris. Família grande, né? Família humilde, passamos por muitas batalhas. Mas eu vejo hoje, certamente, desde lá, a mão de Deus, sabe assim, cuidando de nós, né, dando força para a mãe, né, muitas vezes, sabe assim, falta de tudo no interior, com 7 crianças, não é fácil. Imagina. Nós sempre morávamos
sempre no final da rua, sabe, da estrada, era lá num cantinho, era terra nossa, né? Inclusive tá até hoje lá, nossas terras lá, mas optei em sair e vir buscar um espaço no futebol. Não conseguindo, eu comecei então a trabalhar no estádio do Aimoré. Eu me implantei lá, precisava de uma mão de obra nessa área, eu que tinha começado escola agrícola, né? Fiz por 1 ano e meio, então eu tinha já uma noção, lidava na roça, né? Então eu tinha uma noção de algumas coisas na área e que fui desenvolvendo, daí, colocando na prática dentro da atividade de jardinagem, né? Que hoje a gente faz muitas coisas na área de jardinagem, tanto é como arborização, quanto, né, paisagismo, tudo dentro, né, né, já de algo que eu já tinha aprendido lá quando pequeno. Olha só que legal. Então, quer dizer, não foi algo assim, tipo, tenho que fazer de qualquer jeito. Não, você já tinha um conhecimento. Exato. Que veio a ajudar você a desenvolver a profissão hoje que você tem. E tem um ponto chave que eu digo com relação a essa questão da tua, disso que você está contando, a história de vocês como casal, que foi a decisão de mudar, a decisão de, a partir do momento em que você disse, você deixou de ouvir as vozes de fora, porque afinal de contas vocês estavam sendo minados, vamos usar esse termo. Exato, mesmo, né? Exato. Vocês estavam sendo minados ao ponto de que vocês dois iriam morrer juntos. Morrer, já estavam, isso, teoricamente, né, indo para esse lado. Não tinha mais o que fazer, não tinha como, não tinha perspectiva de nada, né? A tendência era ir para a cadeira de roda e aí não se sabia o que vinha. Exato. Pela frente, né? E vocês tomaram uma decisão. Né? Como é que você encara essa decisão como ponto-chave disso? Essa decisão, assim, ela obviamente veio dos dois, mas eu queria que você falasse mais sobre essa decisão. É interessante que a partir do momento que nós lutamos muito, e eu sempre digo assim, se alguém pedir uma desculpa, nós, o ser humano, na sua ignorância, ele é perito em dar desculpas. E nós, naquele período em que nós relutava para não ir até, porque isso a gente sabe que é uma obra de Satanás, uhum. Nós inventava muitas desculpas, muitas mentiras, né? E só que quando nós fomos, né, por cordas de amor, né, como diz a palavra, né? Deus nos trouxe de tal maneira que quando nós chegamos, nós fomos impactados. E na verdade, assim, não houve tanto esforço nosso, ou seja, só abrir os olhos e já começar a perceber, porque a partir de então a decisão foi certeira, né? Porque quando nós decidimos estar aqui, né, fazer parte agora desse novo momento, esse novo espaço, Deus já vem com provisão, com cuidados, de tal forma que mudaria toda a nossa vida. Toda a trajetória. Né? Imagine, nós devíamos em todo que a farmácia já, né, por falta de recurso para medicamento. A crise sendo debilitada cada vez mais, né, por causa dos medicamentos. E você e não tinha pelo trabalho. Exato. E aí, de repente, quando Deus vem com cura na nossa vida, mudou tudo, né? A nossa casa era diferente, nós sonhávamos, aí nós, né, queremos ter filhos, e como é que vai ser, e todo aquele processo, né, de ano a ano, nós ia até o médico dizia, não, vocês não podem, devido ao medicamento que foi tomado, né, por quase 11 anos, você não pode. Não podem ter filhos. Não podem ter filhos. Mais tarde adotem, ou de repente mais tarde, deixa passar um tempo, vocês façam uma desintoxicação, aí é um outro projeto, mas por enquanto calma, Daí, com isso, o médico, né, receitou um anticoncepcional específico para que a Cris não engravidasse, né? Porque era muito prejudicial tanto para ela quanto pro feto. Era de risco. Isso, de risco. Então, né, tinha que evitar mesmo. Mas é interessante que daí, a partir dessa decisão, né, desse momento que foi, digamos assim, nos firmou no projeto daí de Deus, ou seja, portas foram se abrindo, nós cada vez mais voltado para dentro da igreja, tanto é que daí nós começamos a algumas, já no mês, em 2011, nós fizemos um encontro de casais, nosso primeiro evento, daí fizemos um encontro de casais através da igreja. Que é sensacional, né? Um momento
né, especial, um momento lindo, né? Fizemos em Santo Ângelo, uma equipe linda, trabalhando, um negócio, né, transformador. Nós ganhamos esse encontro. Nós já estávamos em célula, eu na célula do Chiquinho, né, do Chico e da Bruna, e a Cris na célula da Neuza, né, do Adenauer, esposa do Adenauer. E já sendo trabalhados, consolidados, né? Ou seja, nós, através da decisão, nós passamos a viver aquilo que decidimos. Nós mergulhamos mesmo, né? Tanto é que assim, ó, eu hoje digo, para a honra e glória do nome de Deus, do nosso Senhor. Nós só não participamos de culto quando estamos viajando. Senão, todos os cultos, isso é para a honra e glória do nosso Deus. Todos os cultos, os eventos, vocês estão lá. Todos nós estamos lá, né, participando, né, trabalhando. Nós tivemos, né, graças a Deus, trabalhando de muitos eventos, dos próprios encontros de casais. Né? Inclusive trabalhamos em Santo Ângelo por 2 vezes, uma de casal, outra dos jovens. Né? Aqui todos os que tiveram nós, né, trabalhamos, então foi muito gostoso conhecer, desenvolver daí sim, né, aquela função que é gostosa dentro, né, dos encontros. Ali. E a gente vê a transformação das pessoas, né? A gente vê como é que as pessoas chegam e aí você faz um retrospecto da tua vida. Nossa, eu sei o que você está passando, eu sei como você está porque eu estive aí. Sim, inclusive nós nos encontros de casais, 2 aqui em Giruá, nós fomos líderes de dinâmicas. Olha só. Né? Então, nós estávamos de perto ali, né, podendo assistir e transmitir né, a nossa vida também, né, aquilo que nós já tínhamos passado pelo encontro, né, agora dizendo, sim, dá certo, vamos lá, tá tudo certo, sim, vamos lá. E muito gostoso. Bom é fazer, melhor é trabalhar. Sem dúvida. Muito mais gostoso, é interessante. Mas interessante que nós participando das células, né, 2011 ainda, recente, já se convertido, né, em abril, né, em novembro nós fizemos um encontro de casais, aí nós, no retiro de carnaval de 2012, nós então nos batizamos. Glória. Né, nos batizamos, interessante, aí tem um critério bem interessante a ser explicado para a igreja. Nós éramos casados apenas no religioso, não no civil. Né? E aí nós precisava, né, agora casar no civil para nós nos batizar. Estar firmado com a aliança estar firmado mesmo, exatamente, né? Na questão, né, diante de Deus e diante dos homens. Exatamente. Então, nós não podia perder a data do batismo, nós queríamos muito nos batizar. Então nós tivemos que fazer, né, uma aliança, no caso, com o pastor. Pastor, nós então vamos fazer assim. Devido aos proclames do cartório, né, a data saiu praticamente 1 mês depois do dia do batismo. Então nós nos batizamos nas águas e aí a Cris não posava em casa nesse período, nesses 30 dias. Porque nós entendemos, e isso foi interessante que isso, naquele período, partiu de nós fazer essa proposta para o pastor. E o pastor disse, bênção, cara, vamos orar por isso e isso é importante. É muito importante. Então vocês se batizam, claro, né? Vocês têm que cumprir com esse acordo que vocês estão fazendo, né? De não ter então relação, né? Então ela posava na casa do irmão Vanto. Que legal. Né? Então nós tínhamos nossos afazeres, nós tínhamos, né, esse acordo, então até o dia que nós, né, cumprimos então com a proposta, né, nos casar no civil. Casamos no civil e fomos surpreendidos pela igreja com uma festa, né, surpresa de um casamento, né, daí na IBN. Olha só. Inclusive nós casamos na sexta e no sábado eles nos surpreenderam, né, uma festa linda na BB, né, muitas pessoas, né, eles chegaram até a convidar amigos nossos, né, que estiveram lá, um momento muito lindo, né, mas testemunho de vida, né, de vida com Deus, né? E aí nós buscávamos fazer as coisas certas. E para nós não era pesado isso, era gostoso, né? Porque nós tínhamos uma decisão e nós vivíamos tranquilamente naquilo. Sabe, não era pesado.
E nós conseguíamos ver Deus em cada detalhe. Agindo em todos os Em momentos. todos os detalhes. Inclusive, nós ganhamos o bolo, né, um bolo grande, imagine, né, acho que tinha 80 pessoas, né, no casamento, né, que fizemos na IBN, né, que foi surpresa para nós, a festinha. Um bolo para 80 pessoas. Que legal. Nós ganhamos o bolo, ganhamos tudo, né? E interessante nesse dia, porque a gente passa por apertos. Neste dia, Manuel, eu digo assim, ó, é coisas pra gente aprender, né? Aprender, sempre tem uma lição em tudo, né? Neste dia, eu me senti, assim, agradecido por Deus, por tudo que estava sendo feito por nós, mas eu, no meu bolso, na minha carteira, tinha R$5, eu lembro. Eu digo, pá, cara, eu tenho R$5, não tem como, né? Pagava um refrigerante, né? No meu da festa do meu casamento. E Deus é tão bom que Deus moveu, cara, mas uma festa linda, com tudo que tem direito. Na igreja, tudo lindo e tal, daí a surpresa lá na bebê. Então, Deus é bom. Em todas as etapas, desde da conversão de você, só foi vitória, ou seja, só foi Deus abençoando. Obviamente, a gente estamos contando aqui as coisas boas, aquilo que Deus tem feito. Temos também momentos, né, de turbulências, existe. Exato. Isso não vai deixar de existir, né? Eu queria que você batesse um ponto, como foi saber que ela estava grávida? Interessante. Eu te pergunto, eu não sei se eu estou me adiantando daquilo que você tinha em mente, né? Mas eu estou curioso em saber. Por quê? Porque imagina, né? O médico disse que não podia. Foi dado lá, né, um anticoncepcional que ela não podia engravidar, para que, em função, esperasse um tempo e depois de um tempo, né, fazer exames, todo um processo, para depois pensar em engravidar. E aí eu te pergunto assim, como foi esse processo? Começou exatamente no Encontro de Casais com uma palavra profética da pastora Selma, né, esposa do pastor Jair, que estava ministrando o encontro e num momento nos encontrou e nos deu uma palavra, né, que em 2000, sem nos conhecer, sem conhecer os nossos problemas, a nossa realidade, né, digamos assim, o problema que a gente viveu lá atrás, que ainda nós estávamos dentro de nós naquela questão presos por uma palavra do médico, que nós não poderia sonhar com filhos. Mas é quebrado naquele momento, quando ela diz, em 2014, olha só, a Cris ia ficar grávida de um menino. Olha só. De um menino. E interessante que depois, lá na frente, eu vou falar sobre isso. Mas, aí, nós ficamos naquela dúvida, certo? Acho que a pastora não conhece nós e tal. Porque foi uma palavra assim, ó, pá. Né? Direcionada. Olha, direcionada. 2014 você vai engravidar de um menino. E seguiu a vida. Né? A gente naquelas, será que é? Será que não é? Tomara que seja, mas também, né, vamos ver, será que talvez ela não conhece nós, não conhecia nós, então, né? E aí foi passando o tempo. Né? Olha só, isso foi, e daí em 2000, nos batizamos, né? Fizemos um encontro com Deus logo após o batismo, logo após o casamento, né? Daí nós em 2012 ainda. 2012 ainda, no final do ano ali, eu assumi uma célula na minha casa. Assumi uma célula tremenda, momentos especiais, né, com os jovens meninos. Eu já tinha, digamos assim, eu tinha participado com o Chico, o Chiquinho, ele tinha toda uma dinâmica, né, assim, um jeito para lidar com a gurizada, então eu tinha adquirido isso. Né, da célula dele, eu vim para minha célula e nós conquistamos muitos jovens. Nós chegamos a ter células com 60 jovens. Olha só que legal. E o mais interessante, Manuel, nós fazíamos comida, né, lanche em todas as células. E eles estavam lá para comer também. E eles estavam lá, e eles vinham, alegria, vinha gente, alegria. Participavam da palavra. Né, jovens que nós não conhecíamos nem de onde vinham, chegavam lá, né, tinha todo, cada um com o seu jeito, cada um com o seu perfil,
né? Mas chegavam lá todos respeitoso, né? Cuidadoso, ouviam a palavra, muitos ainda hoje, volta e meia, hoje dentro de uma outra vida, já casados, já assumindo suas responsabilidades, eles nos encontram, lembro daquela célula, eu tive na célula, eu mesmo às vezes não consigo lembrar dele, porque eram muitos jovens. Até porque já passou quanto tempo isso? Exato, isso foi lá, começou em final de 2012, 2013. 10 anos já. Né, e comecinho de 2014 assim, foi um bombar de jovens das nossas células. Né? Assim, muitos jovens da igreja assim, começaram lá com nós, comigo lá na minha célula lá, e a minha casa participava, porque nós fazia comida para 60 pessoas, né? Então nós compramos panela grande, compramos prato para todas as pessoas, às vezes nós fazia com lanche pastel, nós encomendava 150 pastel. Tudo já estava preparado, de saber que vinha e essa galera. Vinha a galera e nós torava todo o pastel, né? Não tinha dúvida. Então era muito gostoso. E o mais interessante, Manuel, nesse período, né, poucos eles nos auxiliavam. Era, né, digamos assim, a maioria, eu digo, que momento gostoso e como Deus faz quando a gente está aberto, né, para o reino, né? Era Deus que provia tudo isso. Em célula nenhuma, imagina fazendo galinhada, careteiro para 60 pessoas, em momento nenhum eu senti dificuldade ou faltou na minha mesa. Ou seja, não era sacrificoso para você. Não, jamais. Tanto é que naquele período o pastor que sabe demais disso, eu tomei uma decisão de fazer um shabat na quinta de tarde. Porque a minha célula era na quinta. Então, na quinta de tarde, eu parava, organizava a célula, para de noite na célula estar tudo organizadinho. Né? Comprava, então, a carne, né? Muitas vezes fazia carne assada, né? Salsichão com pão, fazia cachorro quente, tudo sabe? E nada era pesado. Nada, muito gostoso. Então, tivemos momentos lindos ali, 2013, 2014. Aí, 2014, né? No final de 2014, ali nós assumimos uma missão com o pastor em Santo Cristo. 2014, 2015. Foi uma missão, umas células, né, e igreja. Né? Tivemos uma missão lá, uma igreja que ficou mais ou menos por 1 ano e meio lá. E depois acabamos, né, não tivemos a resposta que esperávamos no período. Então acabamos, né, nos retirando, dando um tempo, ainda é um território a ser conquistado. Amém. Se Deus quiser, daqui uns tempos temos uma célula e sim, né, uma igreja lá futuramente, se Deus quiser. Amém. Mas interessante, assumimos essa missão. Também não era nada pesado para nós. O deslocamento no domingo de manhã, né, com a galera, ia 2, 3 carros, os guri para tocar, os guri para arrumar o som, nós levava som, né, era muito lindo. Né? E sim, em 2014, né, não podemos deixar de ressaltar isso, né? Havia aquela palavra profética. Né? O grande momento. O grande momento. E em outubro, né, a Cris ajudava a cuidar o Caleb, que era pequenininho. Né? Trabalhava então lá com a pastora e o pastor. E a Cris, né, começou com uns enjoos, né, meio repentinos. Né? Mas dentro do ciclo da mulher, menstruando normal, tomando anticoncepcional, então nós, casa, eu e a Cris não desconfiamos de nada. Mas a pastora ficou desconfiada e levou a Cris num momento numa clínica fazer o exame. Isso em outubro, né, finalzinho de outubro, que deu positivo, né, que ela estava grávida. Né, e aquilo foi, não vou dizer que seja surpreso, mas também porque nós estava naquela, será que é, será que não é? Temos uma palavra, mas... Expectativa e ao mesmo tempo assustadora, porque tu não sabia o que vinha pela frente. Aí quando veio a notícia, tá grávida e tal, o pastor fez todo um momento lá, né? Eu estava trabalhando, ele me chamou, podia passar aí para nós tomar um ato, comer um lanche, para me passar a informação. Aí quando me deu um papel, né, para mim ver, eu não tenho essa experiência, né? Então eu olhei um papel lá para um exame e tal, mas... Tá, mas o que é isso? O que é isso, né? Positivo o quê? Né?
daí até que foi um momento lindo, enfim, né? Mas ali daí começamos um processo gostoso, né, de nos firmarmos nos sonhos, ou seja, sonhos que estavam se tornando realidade. Interessante que daí, em dezembro, fizemos a primeira ultrassom, né, aqui em Giruá, em Camisão de Ultrassom, deu menina. Isso deixou nós um pouquinho desconfortáveis, porque nós estávamos sonhando com um menino. Um menino. Tanto é que logo que começamos a sonhar com um menino, nós havíamos já decidido pelo nome. Josué. Um único nome, Josué. O menino Josué, pá, Mas a primeira ultrassom deu menina, a segunda deu menina, pagamos uma terceira ultrassom, né? E o médico, no sair, ele disse, então Josué fica para a próxima. Porque eu havia comentado com o médico, olha, nós temos uma palavra, né, profética, que é um menino. Josué é o nome dele. O médico não me deu nem conversa. Mas na hora de sair... Não acreditou naquilo que estava ouvindo, né? Na hora de sair, ele disse, então Josué fica para a próxima, porque essa é menina. E ele saiu da sala. E daí o que acontece? Naquele momento, nós nos apegamos. O Josué fica para a próxima. Uau, temos o Josué. Tem o Josué, né? Que vem ainda. Que vem ainda aí. Então, começamos a amar, né? Claro, né, quem é pai vai entender. Agora, a menina. Porém, nós não tínhamos nome para a menina. Ou seja, tínhamos desde o tempo que nós namorávamos. E achamos os cadernos lá, onde nós escrevíamos os nomes. E achamos lá os nomes, né? Eram 6 nomes, ou seja, nós queríamos muitos filhos, quando nós namorávamos. Então, 6 nomes de meninas, né? Porém, aí nós começamos, né, a soletrar esses nomes. Não fechava. Não adoçava, não trazia aquela paz, aquela coisa de, olha, é isso. E até que um momento, né, nós começamos a soletrar os nossos nomes com o Josué, né, Jorge, Cristiele, né, Josué, Josiele. E aí, quando nós soletramos Josiele, tremendo, né, sabe assim, aquela paz interior, aquele momento, sabe assim, de alegria, sabe assim, e aí, mas isso já faltava, né, um mesinho já para ter ela. E aí descobrimos o nome. E aí, foi tremendo. Foi uma festa. E aí descobriu, o pastor gosta muito, né, de estudar no hebraico e tal, e aí foi lá e o pastor estudando trouxe, no caso, então, a resolução, né, de que Josiele seria 2 nomes. Josiele, que tem 2 significados. Dada por Deus para acrescentar. Oh, glória. E daí nada mais para quem não podia ter do que, né, algo dado por Deus para acrescentar. Mas ainda ficava, né, na nossa mente, as pessoas que nos conheciam, mas por que Deus deu a palavra para a pastora, quando nos entregou no Encontro de Casais em 2012, de um menino? E nós passamos a entender que para Deus o nome é muito importante. Se nós não tivéssemos sonhado com Josué, nós não teríamos chegado a Josiele. E para Deus o nome é muito importante. Vemos no começo, né, no relato dos primeiros livros da Bíblia, hein, né, toda uma história onde Deus é que dava o nome, né, para as pessoas, né, que de fato faziam revolução, né. Então, José e Josiele... E até mudavam de nomes, né? Exato. São nomes importantes aí certamente para mudar algo, né, para trazer coisas novas aí, em nome de Jesus. Que benção, que benção. E logo depois, aí quanto tempo da Josiele para o Josué? 4 anos, né, em 2019. Mas interessante que nesse período para frente ali, eu tive um problema de saúde. Né, em 2016, no final de 2016, no caso, em novembro mais ou menos ali, eu descobri um tumorzinho, né, que me mexeu muito com a estrutura, me tirou o chão, né? Então, a Josi, pequena, com 1 ano e meio, né? A nossa casa, né,
toda estruturadinha, agora toda organizadinha, nós avançando, e de repente eu encontro essa situação, né, que me tirou o chão. Eu fiquei assim muito debilitado, né? O pastor, as pessoas da igreja que nos cuidavam, que nos cercavam. Deus moveu pessoas, Manuel, nesse período, pessoas que não tinham dinheiro, e Deus colocava na mão dessas pessoas para nos ajudar. Amém. Casos assim específicos que a pessoa chegou lá e disse: Jorge, eu não sei como, eu tô devendo, meu carro está na oficina, tô sem o carro, né? Tô com a faculdade do filho atrasado, mas Deus me mandou trazer isso para ti. E aí nós orarmos, eu pegar aquilo, e aí depois a pessoa ir embora, eu olhar, era um valor assim, ó, que tu não cuidadoso imaginava. Da parte de Deus, sabe assim, nessa questão. E tanto é que nesse momento assim, nós estava, claro, eu sem trabalhar, e com poucos recursos, aí estava enfrentando algumas questões, mas Deus nos deu vitória. Eu fiz a cirurgia, passamos bem, todos os cuidados, está tudo certinho, né? E tanto é que aí 2019, daí se cumpriu, né? E daí a palavra que daí nós tínhamos, que o médico sem perceber nos alcançou, né? De que o Josué ficaria para a próxima, né? Então estaria o Josué para vir. Em 2019, né, tivemos o Josué, dia 15 de novembro de 2019, né, nasceu o Josué. Também uma gestação 100%, né, alguns detalhezinhos no finalzinho ali, mas tudo dentro dos conformes. Então ele nasceu um pouquinho miudinho, né? Mas tá lá o meu grandão, né? Eu chamo ele de grandão. Ele é uma figura, é um amor. Uma a gente vê ele correndo lá. Um adorador, né? Olha só. Um adorador. Pra te ver, eu sempre digo assim que filhos, quando são gerados dessa forma, eles têm um propósito específico, né? E a gente sabe que o nome faz todo o sentido, faz. Né? Mas quando ele é gerado dessa forma, né? Exato. Ele tem um propósito que vai se cumprir. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, pode ter certeza que eu sempre digo para os meus filhos, né, que a melhor coisa que tem é eles nascerem num berço cristão, num berço em que pais já são cristãos. Exato. Porque eles já estão recebendo palavras desde pequeno, né? E com certeza, que nem tu disse, né? Eles são adoradores. Eu vejo ela sempre dançando, né? Sempre pulando, sempre fazendo. Então tu vê assim que é uma alegria eles estarem na igreja e estarem com vocês. Porque estão vivendo todos os momentos. Não né? verem a hora. Ele, inclusive, quer ir pro culto infantil de toda maneira. Ele fala sobre o culto. Então é muito gostoso. E dentro disso, né? Principalmente nos dias de hoje, né, assim, Manuel, é importante a gente ressaltar tamanha responsabilidade dos pais, né, de cuidar, né, sobre o cuidado, sobre o educar, o ensinar, conduzir o filho para que ele seja de fato uma herança do Senhor. Exatamente. Porque o mundo cada vez está mais né, para dentro das nossas casas, para dentro da mente das nossas crianças, de todas as formas. Não dá para vacilar, né? É o celular, é a televisão. Hoje são muitos meios que as crianças estão cada vez mais tirando a atenção deles e levando para outro. Exato. Então, tamanha é a responsabilidade. Os pais têm que desenvolverem, né, esse aprendizado de ensinar, né, de educar. Eu sempre digo assim, Deus me ensine a ensinar. Me eduque para me educar, né, no tempo deles, na linguagem deles, para que eu possa, né, conduzir eles da melhor forma possível, né, porque o diabo não está de brincadeira, né, e as crianças é alvo, né, porque destruindo as crianças não haverá então, né, uma geração, né, de adoradores, né, de uma geração do reino, né, para plantar o reino futuramente. Então é necessário nós, tamanha é a responsabilidade, mas com glória certeza. A Deus, né? Glória a Deus. 9h49, gente, eu tô aqui boca aberta com tanto testemunho, com tantos detalhes, né, Jorge, que você está trazendo para a gente com essa com a sua vida, porque eu fico pensando 10 anos, você passar 10 anos, né, cuidando da sua esposa, recém-casados,
Sendo que quando a gente casa, nossa, né? Você quer aproveitar ao máximo e vocês entraram logo em seguida num problema, numa Exato. situação e vocês não se abalaram. Para te ver como Deus cuidou, mesmo sem vocês conhecer Ele. Sem nós perceber. Não, sem vocês conhecer Exato, verdadeiramente, exato. né? Porque vocês foram cuidados, né? Por Deus, por quê? Porque Deus tem um propósito, porque vocês estão cumprindo com esse propósito e tem muito mais pela frente, afinal de contas, tem os filhos aí pela frente. Então, que são promessas também do Senhor, né? Que foi entregue aí com palavras e tudo mais. Então a gente observa assim que quando a gente se lança, né? Quando a gente tem o coração, quando a gente se lança e um ponto, né? Como eu já tinha falado com relação à questão da decisão, quando a gente decide realmente vir para Deus, né? Quando a gente decide querer, eu estou aqui, eis-me aqui. Exato. As coisas mudam completamente. A geografia, o teu habitat, né? Ou seja, tudo aquilo que de repente está te incomodando, ele começa a dar uma outra direção. Exato, exato. Nós vimos isso, sentimos isso, né, e vivemos isso. Então, nós vivíamos numa escuridão. E de repente Deus abre portas, nos traz para a luz, nos conduz na luz, e nós enfrentamos batalhas, sim, mas agora com expectativas, né? Nós tínhamos esperança, nós sabíamos que aquele deserto ia passar, nós sabíamos que cada situação, né, tem um tempo, né? E nisso é que eu quero né, concluir dizendo, né, que não apenas um testemunho, mas, né, um compartilhar de toda a nossa vida como família, como casa, a minha vida, a vida da Cris, né, dos nossos filhos hoje, mas que está relatado, né, então lá em Salmos, né, Salmos 30, versículo 5, a partir, né, da parte B, onde diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, né, vem pela manhã. E muito interessante, né, que se nós vamos estudar as linhas estreitas da interpretação, choro também quer dizer, né, esvaziar-se. É como uma fruta, uma semente que tu leva à prensa, né, e algo esvaziar-se dela própria. E esse esvaziar-se, né, o choro, né, ele também nos lembra na questão, né, a questão do orgulho, a questão do pecado, é um esvaziar-se, né, a questão, né, do eu, da minha decisão, né, da minha vontade, é um esvaziar-se. E aí você pode usar muitas, né, atribuições para o esvaziar-se. E interessante que a alegria, que é um fruto do Espírito Santo, né, relatado lá em Gálatas 5:22, né, ele vem pela manhã. E aí é que está o ponto importante. Essa alegria, ela vem como, né, de novo, um derramar. Por quê? Porque quando eu me esvazio de algo, né, quem nos enche é o próprio Deus, porque Deus não pode encher algo que está cheio. Exatamente. E quando nós estamos cheios de nós, né, o orgulho, às vezes, né, a centralidade das coisas, não eu, porque, né, o próprio pecado, ele acaba, Deus não consegue, né, se derramar. Porque nesse derramar vamos concluir que é como a própria água, né? Um recipiente com água, imagine, né? Interessante essa ilustração. Um recipiente com água. Agora você tira o recipiente, ficou só a água. É essa água, o próprio Deus se derramando. Olha que benção. Né? E é Ele que nos enche, né, de tal forma. Logo podemos lembrar, né, que é um rio, o próprio rio de Deus, o Deus que é um rio, né, que se derrama, né, para então nos encher. Então a alegria, né, que vem pela manhã é essa alegria que nós precisamos cultivar, né? O próprio Paulo fala, né, lá, né, a respeito, né, dos Filipenses, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Né? Às vezes no meio da angústia, da tribulação, né, é necessário, né, essa alegria, né? É necessário você sorrir, né? Não baixar a guarda, não baixar a cabeça, porque quanto mais você se abaixa, né, parece que é notável, né? E isso chama a atenção do inimigo.
né? Até para que a conversa alheia, né? Os pontos mais críticos, digamos assim, de uma pessoa sejam, né, trazidos e seja debatido, e aquilo atrapalha, né? Vai para o mundo espiritual. Então é necessário esvaziar-se de nós, né, para que o encher de Deus venha. Então, se nós vamos traduzir esse versículo, seria: você pode levar uma noite para esvaziar-se, mas pela manhã Deus vai te encher. Vai te encher. Vai Glória a te Deus. encher. E eu concluo dizendo, né, uma frase que eu tenho falado, tenho aprendido, tenho vivido, né: sorria como um vencedor, mesmo que não tenha vencido ainda. Oh, glória. É muito importante isso, né? E vamos lá, né, que Deus venha com graça, né, venha com bênçãos, né, certamente nas nossas casas, através da nossa casa, que é super importante isso, nós, né, pedirmos a Deus que Ele venha nos usar, né, e que esse compartilhar da minha vida possa, né, trazer, né, bênçãos, trazer resposta para o choro de alguém, né, para que a alegria possa, né, ser abundante na vida daquele que busca o Senhor, que chora na presença do Senhor, que toma decisão na presença do Senhor. O choro também é uma decisão, deixar algo para trás, avançar, né? Então, que Deus venha com bênção, com cuidados. Amém. Na vida de cada um. Amém. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz, Jorge, estou muito feliz de te receber aqui, né? Ouvir da tua história, ouvir daquilo que Deus tem feito e fez, tem feito e vai continuar fazendo, né? Glória a Deus. Eu tenho... uma vez, quando nós estávamos retornando de Santa Cruz do Sul, eu recebi em sonho uma palavra, Ebenezer, né? Ou seja, Deus até aqui cuidou de você. Na verdade, não só até aqui, Ele sempre cuida da gente. Glória então, quando Ele disse até aqui, foi porque naquele momento eu estava apreensivo. E aí disse: Deus está cuidando de você, tá? Mas Ele te cuida desde sempre. Então, eu vi esse cuidado, né? Bem antes mesmo de vocês conhecerem. Não que vocês estavam numa outra igreja, vocês estavam exercendo uma fé sem uma profundidade, Exato. Sem verdadeiramente conhecer Ele, sem começar a ter aquele relacionamento, que é o que a gente sempre diz: relacione-se com Deus. Né? Essa relação com Deus vai transformar a sua vida, vai fazer você realmente viver um outro nível de relacionamento, mas é um relacionamento, né? Marido e mulher, um relacionamento de filhos. Se você não gerar amor ali, ou não tiver amor naquilo, não tem como haver uma profundidade. Exato. E é a mesma coisa, né? Deus nos ama de qualquer forma, mas Ele quer um relacionamento mais profundo, aquele que você realmente deita no colo do pai e diz assim: eu tô aqui, pai, né? E da mesma forma: filho, vem que eu quero te mostrar o caminho. E parabéns assim pela linda família que vocês têm, né? Um abraço a Cris, eu sei que a Cris está escutando aqui. Está escutando, ela diz: bom dia, abençoada sexta-feira para todos nós. Então tá bom, Deus abençoe ela, né? Abençoe os seus filhos aí, e você também. Glória a Deus. E que outros compartilhar, nós estaremos vindo aqui e vai ser uma bênção. Continue compartilhando vida, não só aqui na rádio, mas eu sei que você compartilha a vida com muitas pessoas por onde você vai. Porque esse é o nosso testemunho, né? Exato. Esse é o nosso testemunho. No dia a dia, né? No dia a dia. Eu Querido, sempre digo que Deus seja louvado e Amém. Toda honra, toda glória a Ele, né? Por cada dia, né? De todo esse tempo, né? Que a gente tem, né? Aprendido com Ele. Verdade. Que Deus seja louvado. A gente é aluno, né? Toda Todos honra os dias. e glória a Ele. Glória a Deus. Beleza. Jorge, obrigado, viu? Deus abençoe você e toda a família. Amém. Amém. Um abraço. Beleza. Tá aí, gente. O nosso Compartilhando Vida. Hoje uma história sensacional. Quero só lembrar o seguinte, que vai ficar gravado aqui, gente, tá? Vai ficar gravado aqui, tanto no Facebook quanto no próprio YouTube. Então você vai poder compartilhar, mande para mais pessoas. Isso é importante. Afinal de contas, é um testemunho e que, quem sabe, você pode vir também um dia aqui trazer o seu testemunho, ou comentar ou falar algo daquilo que Deus já fez para você, tá bom? E você que está aqui na programação da rádio também, fique ligado à sequência musical, enfim, a nossa sequência de programação. A gente continua e nós voltamos na sequência com mais música. Lembrando que quinta-feira que vem tem o nosso café com o pastor, dando sequência nos assuntos de como se tornar o vencedor. Nós vamos falar sobre as obras, tá? E também o Compartilhando Vida, que nós estaremos com mais pessoas aqui compartilhando vida. Um abraço para você, Deus abençoe. Vamos aí com música e a gente segue por aqui.